E aí, Dev, beleza? Hoje nesse vídeo nós vamos explorar um exemplo prático de comunicação assíncrona utilizando o Node.js e o Redis, que tem como objetivo o cadastro de um usuário e o envio de um e-mail de boas-vindas em segundo plano, garantindo assim uma resposta mais rápida ao usuário. Então, a ideia é que o usuário não fique esperando a resposta do envio do e-mail. Então, basicamente, ele vai receber essa requisição, né? Esse usuário ele vai ser gravado num banco de dados, vai ser publicado uma mensagem na fila utilizando o Redis, tá? Como se fosse ali um pub sub. E posteriormente nós vamos ter ali um outro processo Node, né, rodando isolado, independente da nossa API, processando essas mensagens. Né? Então, nós não vamos ter que aguardar o envio do e-mail que seja concluído para a gente poder devolver essa resposta para o usuário. Tá? Bom, chega de falação e vamos aqui para o código. Como sempre, eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto. Eu vou começar aqui iniciando um projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar o type module para a gente poder utilizar a sintaxe de import export, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui src e assim, eu preciso ter o Redis rodando, né, na minha máquina ou um servidor, né, para poder me conectar e poder fazer esse exemplo. Eu vou utilizar aqui o Docker Compose, tá, para poder fazer subir esse Redis, tá? Eu já preparei aqui um exemplo só para a gente não perder muito tempo com isso. Então eu vou deixar também aí nos comentários esse exemplo aí. E aí você já tem um Redis aí para poder subir na sua máquina, tá? Então assim, então aqui eu tenho o Docker Compose, a representação aqui dos meus serviços. Eu estou utilizando o Redis aqui na última versão, tá? Eu vou dar aqui um Docker Compose app para poder subir o meu servidor, tá? Então, disfarce. Eu tenho que executar o sudo porque o meu usuário aqui, ele não tá... O meu Docker não tá permitindo rodar como sem utilizar o sudo, mas beleza. Então aqui, ó, o Redis já startou e já tá pronto aqui para receber conexões, tá? Vamos abrir aqui um outro terminal e vamos começar aqui adicionando as dependências. Então a primeira dependência é o Express, né, para simular aí a nossa API. E se você quiser aprender um pouco mais aí de criação de APIs REST, eu tenho um vídeo aí no canal, então eu vou deixar aí na descrição. Depois que você assistir esse vídeo aqui, confere lá, beleza? Então vamos instalar as dependências aqui. Opa, yarn, add, oh meu Deus. Beleza, então aqui eu estou adicionando as dependências do nosso projeto, tá? Bom, vamos começar aqui desenvolvendo o nosso servidor. Então eu vou criar um arquivo aqui no server.js, vamos dar um import aqui, express from express. Vamos criar aqui o meu app, const app. Então o intuito aqui não é mostrar o Express, tá? É só a ideia é a gente focar nessa questão da comunicação aí assíncrona. Então eu vou falar que o Express aqui ele vai usar o JSON, né, para poder parsear aí o body da requisição. Então vamos começar aqui criando uma rota. Vamos criar uma rota aqui de /ping. Só para a gente ver o servidor funcionando. Eu vou criar aqui o meu callback. Na verdade, a gente tem que colocar o rec e o res aqui. Então eu vou dar um res.send pong. Beleza. Na verdade, a gente pode até omitir esse request aqui, porque ele não vai ser usado. Tá, então deixa eu dar um app.listen. Vou dar na porta 3000. Vou colocar aqui um callback para a gente saber que o servidor inicializou com sucesso. Então, server iniciado na porta 3000. Beleza. Vamos testar esse servidor aqui. Então, vamos dar um node src. Tá, beleza. Então, eu estou com o servidor rodando aqui na porta 3000. Vamos fazer um teste rápido aqui utilizando um curl, que é o seguinte. Vamos dar um curl aqui na 3000 no ping. Ele vai me retornar pong. Beleza, então show. Isso aqui está funcionando. Show de bola. Deixa eu fechar isso aqui. Então, eu tenho meu servidor rodando aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar importando o Redis, tá? Então, eu vou ter um método aqui de dentro do Redis que é o createClient. O que esse cara faz? Ele basicamente cria a conexão né, entre o meu código com o servidor Redis, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu vou criar um client e esse client aqui, ele vai me... na verdade, esse create client aqui, ele é uma... Opa!
ele é uma promise, então eu tenho que usar o await aqui no caso. Deixa eu fazer aqui um evento, né? Eu vou registrar aqui um evento de error, só pra gente, se caso der algum problema, a gente conseguir ver no console aqui qual erro que aconteceu, tá? E aqui, por final, eu vou chamar o meu connect. Beleza. Então, isso aqui vai me retornar um client pronto para poder, né, ser utilizado. Beleza. Bom, vamos seguir aqui. Vamos criar uma rota do tipo post chamada cadastro. Tá? E você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Então, eu vou ter aqui o rec e o res. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é do body a gente vai extrair os dados. Então, um rec.body. Vamos falar que esse usuário ele tem um nome, ele tem um e-mail e ele tem uma senha, tá? Bom, nesse tutorial, para não ficar muito extenso, eu não vou fazer a gravação desse usuário no banco de dados, mas aí eu deixo como desafio para você, né? Baixar esse código aqui e tentar fazer essa implementação, beleza? Então aqui, sei lá, uma operação para gravar no banco de dados. Tá. Esse usuário, para facilitar a nossa leitura lá na fila, eu vou, nesse caso, eu vou criar um ID aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu importar o cripto aqui do Node, que ele vai ter um método para facilitar aqui a geração de um ID pra gente. Então, deixa eu definir um ID, vou falar de crypto.randomInt. O que esse cara faz? Ele retorna um inteiro baseado no número máximo, então 99999, tá? Então ele vai retornar aqui o número inteiro. Deixa eu definir o meu usuário, né, que é o meu objeto aqui. Então ele vai receber o nome, ele vai ter o e-mail, ele vai ter a senha e ele vai ter o ID. Beleza. Bom, um ponto importante é que quando eu faço o disparo dessa mensagem na fila, o Redis ele não aceita o objeto literal, tá? Então eu tenho que converter esse objeto aqui para uma string, né, e enviar a string. O que a gente vai fazer aqui para a gente poder enviar o objeto? Eu vou serializar isso aqui num JSON, tá? Então eu vou utilizar aqui o método JSON.stringify para transformar isso aqui numa string, tá? E aí depois quando eu estiver lendo essa mensagem eu faço o processo reverso, tá? Então, beleza. Uma vez que eu criei aqui o meu payload, nossa, engasguei aqui para falar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o client.publish, tá? Que eu vou publicar essa mensagem lá no Redis. Então, esse cara, ele recebe basicamente aqui dois parâmetros, tá? Então, o primeiro aqui é o nome do canal, né, que você quer enviar essa mensagem, e a mensagem propriamente dita, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de usuário criado. O nome aqui pode ser qualquer coisa, mas é importante que você lembre esse nome, porque você precisa usar esse nome posteriormente para poder ler, né, essas mensagens, tá? E aqui é a minha mensagem propriamente dita, então é o meu payload. Bacana. Então, eu vou retornar para o meu cliente aqui, dizendo que eu vou retornar só o ID, tá? Então eu vou retornar aqui na minha API o ID que foi cadastrado. Ele tá dando um erro aqui porque eu não coloquei aqui como async, né? Que isso aqui retorna uma promise, então eu tenho que colocar async ali em cima para poder usar o await. Bom, beleza. Então esse cara aqui, ele tá sendo criado, né? Então vamos pensar aqui que eu tenho aqui a operação do meu banco de dados, né? E aqui é onde eu estou fazendo o disparo dessa mensagem, né? E retornando aqui a mensagem para o usuário, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir o Insomnia aqui, que eu acho que ele vai facilitar um pouco a nossa vida. Bom, tô de volta aqui. Tive que parar a gravação aqui para poder ajustar, que eu estava gravando só o Visual Studio. Então aqui eu já tenho o Insomnia, né? Inclusive está aberto aqui com o nosso outro tutorial, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar uma pastinha aqui. Então eu vou colocar async com Redis, só para a gente ter pastinha aqui para poder organizar. Eu vou criar aqui um novo request. Cadê? Beleza. Então eu vou chamar aqui http localhost 2.3000 /cadastro, tá? Isso aqui vai ser um tipo post e eu vou enviar um objeto JSON, né? Então, como eu falei, a gente vai ter 3 campos aqui. Então, o primeiro é o nome. Então, eu vou enviar aqui o John Doe. John Doe.
Vou me enviar aqui o e-mail, john@mail.com, e vou me enviar o password. Então aqui, enviar qualquer coisa aqui, que eu acho que isso aqui também não tem problema. Tá, beleza. Então eu vou enviar essa requisição aqui e ele vai ter que me retornar aqui o ID, tá? Opa, not found? O que eu fiz de errado aqui? Ah, tá, disfarce. Eu preciso recarregar meu servidor. Beleza, vamos lá. Então, beleza, ó. Então aqui eu já tenho o cadastro, né, sendo criado, então ele já está me retornando o ID. E essa mensagem, ela já foi postada lá dentro do Redis, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui agora o nosso outro processo, que ele vai justamente fazer o processamento dessas mensagens, tá? Então eu vou criar um outro arquivo aqui, eu vou chamar de worker, tá? Mas pode chamar de qualquer outra coisa. E a gente vai começar aqui fazendo o seguinte, vamos importar do Redis o create client, beleza, tá. Então eu vou criar aqui novamente o meu client. Então aqui eu vou colocar é a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu só tô aqui repetindo, só pra gente gravar, né? Mas se você quiser você pode copiar. Então aqui eu vou colocar o ponto connect. Deixa eu dar um await aqui. E outra coisa, como eu estou rodando aqui o Redis no meu localhost, eu não preciso passar nenhuma configuração, né? Então eu estou rodando aqui no meu próprio localhost e na porta padrão, então eu não preciso passar nenhuma configuração de servidor, tá? Mas é importante que se caso você estiver rodando em outro servidor remoto ou numa porta diferente, você especifique isso nas configurações, beleza? Então vamos lá. Vamos criar aqui uma função main. Então, function main. Vamos chamar isso aqui de async function main. Só para a gente processar. Opa. Vamos fazer o seguinte. Vamos mover isso aqui para dentro da nossa function main. Só para a gente ficar um pouco mais organizado nesse código aqui. Beleza. Show de bola. Então, a gente criou o client. E aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é dar subscribe naquele tópico, né? Então, eu vou ficar ouvindo as mensagens que estão sendo enviadas para lá. Então, lembra que eu falei que era importante guardar o nome do tópico? Então, eu vou colocar aqui exatamente o tópico que eu quero ouvir. Então, usuário criado. Foi usuário criado ou usuário cadastrado? Agora eu não lembro. Não, usuário criado, isso, beleza. Bom, eu vou ficar ouvindo isso aqui, e isso aqui, ele vai me retornar um callback, tá? Na verdade, eu nem preciso colocar assíncrono, eu acho. Bom, ele vai receber aqui a mensagem como parâmetro desse callback. Então, vamos dar um console.log aqui na mensagem, só para a gente ver a mensagem chegando aqui, beleza? Show de bola. Deixa eu chamar minha função main aqui, senão ele não vai executar, né? Beleza, então, show. Bom, vamos puxar isso aqui para o lado. Na verdade, vamos criar um novo aqui, senão vai ficar difícil para leitura, né? Então, vamos dar um node src worker, JS, tá? Então, já está sendo executado. Na verdade, vamos colocar um console log aqui, só para a gente saber que ele entrou, né? Console.log started. Isso aqui também não tem muito problema, tá? Beleza, então a gente sabe que está rodando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no Insomnia e vamos enviar a criação de um novo usuário, tá? Então, vou enviar aqui, vou dar um send, e a mensagem ela tem que aparecer aqui, tá? 1, 2, 3 e vamos lá. Automaticamente a mensagem já apareceu aqui, ó. Então, vamos enviar novamente, ó lá, tá vendo? E o que acontece? A gente está falando de dois processos isolados, né? Então, aqui eu tenho meu servidor e aqui eu tenho meu processo ali em background ouvindo essas informações, tá? Só para vocês verem aqui, vamos fazer o seguinte, vamos simular que essa mensagem aqui, ela vai ter um delay, tá? Então imagine que a gente está enviando aí essa mensagem por e-mail, utilizando um SendGrid da vida, ou utilizando o servidor SMTP, tá? Então vamos só simular aqui nesse caso, vamos colocar aqui um set timeout, vamos falar, vamos colocar aqui uma função de callback, só para a gente saber. Então vamos dar um console.log, vamos falar que depois de alguns segundos o e-mail foi enviado. Então e-mail enviado para
Deixa eu capturar aqui o payload, né? Lembra que eu falei que a gente tem que capturar aqui o payload? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso. Então eu vou dar um parse na minha mensagem. E automaticamente eu tenho o meu objeto aqui, tá? Então como eu enviei o objeto ali, então eu posso capturar aqui o e-mail dele, tá? Vamos falar que esse timeout aqui é de 3 segundos, tá bom. Então o que acontece? Você vai ver que eu vou executar, automaticamente a resposta ela vai voltar para o meu Insomnia, né? Então é instantâneo, e depois de 3 segundos vai aparecer aqui dizendo que o e-mail foi enviado. Então vamos fazer um teste? Mas antes de mais nada, eu preciso restartar aqui meu processo, né? Que eu não estou rodando o watch aqui. Beleza, vamos lá. Então, ó, executei. Ó, a resposta já retornou. Pode ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, depois de 3 segundos, vamos aumentar esse tempo aqui. Vamos colocar 5 segundos, só para ficar mais fácil aqui de visualizar, né? Deixa eu só parar isso aqui e executar de novo. Beleza, então ele startou, né? Então, vamos executar aqui, ó. Você vai ver que a resposta que ele devolve aqui é instantânea, muito rápido, ó. Tá vendo, ó? Fica olhando aqui agora, ó. Então, depois de 5 segundos aqui, a mensagem, ela foi... É como se a gente simulasse aqui o envio de e-mail, né? Então, ele demorou um pouco. Então, qual que é a ideia disso? Se caso a gente tiver qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de processamento que demore, né? Que talvez impacte ali a resposta para o usuário, o legal é que a gente pode utilizar esse approach para poder processar esse tipo de mensagem em background, né? Bom, isso aqui é um ponto importante que vale a pena citar, é que é o seguinte: se caso o worker ele não estiver executando e você enviar a mensagem, a gente não vai ter problema, né, para poder receber isso. Só que acontece, uma vez que o worker está parado, na hora que você starta ele, e ele não tem ali, no caso, o Redis, ele não tem... ele não guarda isso aqui em disco. Até poderia, né? Mas não é o foco dele, porque ele é um banco de dados aí no SQL em memória, do tipo chave-valor. Então você praticamente perde as mensagens aqui, tá? E aí tem outras abordagens, né? Então você pode utilizar outras ferramentas como o RabbitMQ ou um Kafka, né? Para você poder fazer streaming de dados nesse caso, mas aí seriam ferramentas um pouco mais parrudas, né? Mas assim, com isso, né? A ideia aqui era para você entender o conceito, né? E você vê quais são as possibilidades aí que a gente pode fazer utilizando esse tipo de processamento assíncrono, né? Então, por exemplo, uma aplicação clássica aí que a gente poderia desenvolver utilizando esse tipo de abordagem é um chat, né? Então, poderíamos desenvolver uma aplicação aí utilizando o Redis, né? Para poder desenvolver um chat, por exemplo. Ou até mesmo esse tipo de processamento de envio de e-mail, envio de SMS ou qualquer coisa que você tenha que processar ali em background, que você sabe que vai demorar, né, alguns segundos ali para processar, e você tem que devolver a mensagem o mais rápido possível para o seu cliente, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar nos comentários aí o link para o GitHub, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser baixar o código, quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também aí o link da nossa comunidade lá no Discord. Então, se você tiver alguma dúvida também ou quiser trocar uma ideia com a gente, é só aparecer lá. E é isso aí. Espero mais uma vez que você tenha gostado. Peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!